Estamos de volta com o programa Saúde em Foco. Hoje estamos conversando com o Dr. Carlos Magno sobre a higiene do sono. E antes de nós continuarmos com aquelas dicas que a gente estava dando no primeiro bloco, a gente vai conversar um pouquinho com a Patrícia da First Class. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Qual que é a dica da First hoje para nós? Então, quando a gente pensa em viagem, é tudo sempre lindo e maravilhoso, né? A gente precisa estar ciente de algumas possibilidades para não perder o sono. Assim como numa viagem que você faz por transporte terrestre, há a possibilidade de que alguns imprevistos ocorram, né? No caso de aéreo também, né? E eu vejo assim que quando ocorre algo, por exemplo, houve atraso no seu voo, né? Você chega com algumas horas de atraso, 24 horas, mais do que 4 horas de atraso, a companhia ela vai ter que te indenizar, mas você precisa entrar com uma ação para que isso ocorra, né? Mas as dicas são em relação de, por exemplo, vamos supor que você comprou a passagem e vai ter vários braços que eles chamam, certo? E por falha de uma das companhias, e é muito comum você ter isso com diferentes companhias, não é? Né? Então, por exemplo, né, a última viagem que eu fiz, que foi para Sicília, teria o primeiro braço com a companhia Azul. Eu sempre viajei com eles e nunca tive problemas, né? Foi só nessa última, ok. E depois, na sequência, foi uma outra companhia, né? De todas elas, com trechos maiores e outros menores, né? Quando acontece uma falha de, por exemplo, um trecho foi cancelado e devido a atraso por cancelamento desse trecho, todos os outros caíram. Quando acontece esse tipo de falha, você precisa falar com a primeira companhia, não com a próxima. Eu percebo que normalmente o viajante ele fica na ansiedade, puxa, eu perdi o meu voo com a companhia X e eu quero ir lá conversar com eles, levar para eles a carta de justificativa, por que aconteceu o atraso, não foi culpa minha. Não é assim que se resolve, você perde tempo e o sono, né? Porque realmente incomoda, é algo negativo, não é? Causa muitas sensações negativas, certo? Então, o que você precisa é conversar com a primeira empresa, volta com eles. E tem que ser no aeroporto, Osvaldo, ok? Como, por exemplo, vamos supor, eu comprei a minha passagem com a Viajanet, vamos supor, e teriam empresas diferentes para esses braços, certo? Aconteceu um cancelamento e devido a ele eu perdi o próximo voo. Não, você pode até entrar em contato, mas eles não vão conseguir resolver com a Viajanet porque o voo já entrou para o sistema do check-in no aeroporto. A próxima empresa, ela tem que ser a empresa que foi responsável pelo teu cancelamento, pelo atraso, né? E no aeroporto. Okay? Não por telefone, tem que ser no aeroporto. E aí tem que ter paciência, né? E saber também que, assim, nossa, o que vai acontecer agora? O meu voo era noturno, eu vou ficar em São Paulo, no Rio. A empresa é responsável por tudo. Então, eu sei que é bem desagradável, não é? Com certeza. Espero que vocês nunca passem por isso. Mas... Eu já passei. Também. Mas quando isso acontecer, você precisa pensar em o que fazer para resolver. Quanto mais nervoso você ficar, pior a situação, até porque as pessoas não facilitam, não é verdade? Então, se acalma, se acalma. Você não vai ter despesa de estadia, porque a empresa vai pagar para você, né? Eles fazem o transporte de você até o hotel, as suas despesas de refeições no hotel, né? É claro que se você optar por algo além, aí é tua, né? É sua despesa, mas todo esse trâmite a empresa mesmo cobre, né? Você não tem despesa nesse sentido. É mesmo o custo em relação a teu tempo e tua paciência, né? E eu diria, não fique no hotel esperando. Vá porque vai atrás. Sim, é o escritório no aeroporto que vai resolver a questão para você. Então, eles, os funcionários deles, né, precisam entrar em contato com as outras empresas, porque talvez você não volte com aquela que você não siga, né, o trecho com aquela que você havia programado, mas são eles quem fazem o trâmite. Agora, eu diria assim, acompanhe junto com o supervisor, né, do escritório da empresa, para que aconteça o melhor, né? Porque há várias possibilidades. Muitas vezes, o que eu diria assim, fica atento, não se desespere, confie, converse,
porque eles pode acontecer a situação de assim, o trecho mais fácil para eles seria um super complicado para ti. Te manda a volta ao mundo para daí você chegar no teu destino. Que isso é um dos cuidados que a gente precisa ter quando compra qualquer passagem. Né? Você vê lá uma passagem que está com um valor super interessante, mas veja com cuidado as conexões e para onde você vai, porque às vezes você dá a volta ao mundo para chegar onde você queria. Então, assertividade, calma, tenha paciência e haja com assertividade, que eu diria, conversa com quem vai resolver, que é o supervisor da companhia aérea responsável pelo atraso. E depois que você voltar da viagem, faz um relatório, né, e apresenta no juizado de pequenas causas. Você pode ter um dos advogados, né, que eles têm à disposição ou o teu mesmo de confiança. Lá na First Class nós temos alguns advogados parceiros, né, com quem vocês podem contar daí quando precisar de assessoria nesse sentido. Muito bem, muito obrigado pela dica de hoje. Nos vemos no próximo programa. Obrigada. Doutor Carlos, vamos continuar então nas dicas que a gente começou lá no primeiro bloco. Então ali nós temos a sexta dica, evitar bebidas, chocolate, refrigerante, chamate e cafeinados e medicações que contêm estimulantes próximos à hora de dormir. Geralmente essas bebidas e essas medicações elas têm que ser evitadas até 4 horas, então seria essa a recomendação. Por quê? Porque vai estimular o cérebro, a criança vai ficar agitada e não vai conseguir dormir da maneira que deve dormir. Os adultos também é interessante isso. Se tem problemas para dormir, tente evitar durante a noite tomar chás, cafés, refrigerantes, etc. Tudo que contém a cafeína que é a vilã nesse caso. Seguindo adiante, tentar não deixar as crianças adormecer com mamadeiras, leite, chás ou vendo televisão ou em algum outro lugar que não seja a sua própria cama. Isso aí vai entrar no que a gente chamou de ritual do sono, né? Então, por que não dormir em outro lugar? Existem alguns pais que têm alguns hábitos, por exemplo, a criança está chorando ou vai dormir, começa a embalar ou faz uma coisa diferente. E aí esses hábitos, principalmente de embalar a criança, eles acabam virando rituais. E aí toda noite vai ter que fazer aquilo, senão a criança não vai conseguir dormir. E aí acaba virando às vezes um peso, um fardo para o pai, para a mãe e para a própria criança. Porque às vezes você inventa alguma coisa meio mirabolante para fazer a criança dormir e aí toda noite você vai ter que fazer aquilo. O dormir em outro lugar que não seja a cama pode assustar a criança. A gente quando era criança às vezes acontecia isso, né? Dormia no sofá, de repente acordava, estava no quarto. Como é que isso aconteceu? Como é que eu vim parar aqui? Então a criança ela tem uns micro despertares, ela acorda às vezes à noite, é normal da criança, e ela pode se assustar de estar num lugar diferente, principalmente se ela não entende o que aconteceu, de estar num lugar diferente daquele onde ela adormeceu. E aí isso às vezes pode se tornar também um ritual. Ou pode dificultar o sono porque ela vai se assustar à noite, aí vai começar a chorar e vai estar meio sem saber o que aconteceu. Então por isso que é importante que a criança já vá para a sua cama na hora de dormir e lá ela comece o processo para pegar no sono. E isso vale até para os bebês também, porque geralmente a gente embala o bebê ou embala no carrinho para dormir. Então, quais seriam as recomendações? Para as crianças pequenas, o interessante é que elas durmam desde pequenas no seu próprio berço. Então, assim, claro, se a criança está chorando, você tem que acalmá-la, mas logo em seguida já colocar no berço para que ela aprenda a dormir sozinha desde pequena. Então o próprio embalar pode se tornar um ritual, e aí a criança só vai dormir se for embalada daquela maneira diariamente. E aí isso acaba se tornando um processo desgastante. Então a ideia é, quando começar a ficar sonolenta, coloca no berço, ali começa o processo, a fala aconchegante, talvez ler uma história, fazer alguma coisa diferente, mas que a criança aprenda a dormir sozinha. Quando a criança é muito pequena, esse berço deve ser colocado no quarto dos pais, né, recomendado para evitar outras situações como morte súbita do lactente, que vai ser um dos temas de programa para frente durante essa semana. Mas a criança sempre tem que, desde pequenininha, já deve tentar dormir sozinha. É importante que quando a criança chore à noite, o pai tente distinguir o que está acontecendo. Se é um choro por alguma doença, e aí nesse caso o médico tem que ser consultado. Se é um choro por pesadelos ou medo, e aí nessa situação você tem que conversar com a criança de maneira calma, explicar o que está acontecendo e incentivá-la a superar o medo e dormir sozinha. E se é um choro de micro despertar,
Então a criança tem um sono que às vezes ela desperta à noite. Quando é esse tipo de choro, que é um choro por um despertar noturno, que não está relacionado a medo ou doença, o pai tem que seguir algumas dicas que eu acho que estão mais para frente ali, que é você falar baixo com a criança, tentar usar menos luz possível no ambiente, deixar bem claro que vai ficar com ela até o momento em que ela pegar no sono e vai se retirar, para que ela tenha o costume de dormir sozinha. Porque nessas situações de micro despertar, se você tenta fazer todo o ritual de novo, você acaba transformando isso em um hábito e acaba atrapalhando o sono da criança nas próximas noites. Dica número 8, não alimentar a criança durante a noite. Isso seria durante a madrugada, né? Então tem algumas mães que às vezes deixam uma madeira na cama, ou tem essa mania de que a criança chora, vai dar uma comida de madrugada. Então isso não seria bom, vai incentivar um hábito que não é muito agradável e às vezes até nem escova o dente da criança depois, né? Então pode gerar cáries e outros problemas aí. A 9ª dica, evitar levar a criança para a cama dos pais ou outros lugares para dormir ou acalmar-se. Isso que a gente estava comentando um pouquinho antes, né? Então, juntamente ali com a 10ª dica, né? E com a 11ª, que seria tudo que acontece durante a noite, se a criança precisa ir no banheiro, se a criança acordar, se você tiver que lidar com a criança, tentar sempre estimular que ela retorne a dormir sozinha. Claro, você não vai abandonar o seu filho, não é isso que a gente está dizendo, jamais. Você vai acalmar, vai conversar, vai abraçar, mas você tentar estimular para que a criança permaneça na sua cama, permaneça naquele ambiente aconchegante, com a luz mais baixa e que ela volte a dormir sozinha, que ela consiga ir superando os seus medos, suas dificuldades e possa dormir sozinha. Então essas seriam as dicas mais importantes para o período da madrugada. Você distinguir qual é o tipo do choro e aí, a partir disso você ter uma ação certeira naquele choro, né? Então se for um choro como os pais dizem às vezes de manhã, de um despertar noturno que é frequente, você tentar não levar a criança para outro lugar, não tirar da cama, tentar apenas conversar, manter a luz mais baixa e estimular para que ela consiga dormir sozinha. Muito bem. Dr. Carlos, nós estamos finalizando o programa. Para quem ligou a TV agora, os nossos telespectadores, vamos fazer um apanhado geral do que a gente falou nesse programa. Inicialmente, nós comentamos se é importante ou não o sono para o nosso organismo. E é extremamente importante. E aí a gente passou algumas dicas que dá para a gente falar agora as principais, tanto para a criança quanto para o adulto, para ter essa higiene do sono que a gente comentou. Então as principais dicas seriam ter um tempo do sono necessário, que você acorde bem no outro dia e não tenha sonolência excessiva durante o dia. Evitar atividades estimulantes durante a noite, então evitar atividade física 3 horas antes, evitar chás, refrigerantes, alimentos que contenham cafeína ou alimentos pesados aí até 3, 4 horas durante a noite. Ter rituais de sono, principalmente para as crianças, um horário para dormir, um horário para acordar, preferencialmente que eles se mantenham durante os finais de semana e feriados, e estimular as crianças a dormirem sozinhas desde novas, para que elas possam aprender e desenvolver esse hábito. E outra coisa interessante é saber lidar com o choro da criança durante a noite, né? Distinguir se é um choro de medo, se é um choro de doença, ou se é um choro de um despertar noturno que pode acontecer normalmente. E aí, de acordo com esse tipo de choro, você ter uma ação certeira naquele momento, evitando com que ela crie traumas e crie distúrbios do sono e possa dormir normalmente nas próximas noites. Muito bem, muito obrigado pela participação. Vamos conversar mais vezes durante essa semana. Vamos sim. E obrigado a você que acompanhou o programa Saúde em Foco de hoje. E amanhã tem mais programa Saúde em Foco para vocês aqui pela TV ECA 58.1.